a tipologia, a identidade de um Yodim, a identidade de um crente, a tipologia, o formato, qual é a forma, qual é a tipologia de um crente, de um Yodim, a sua identidade. Vamos ouvir as escrituras, ensinamento de Yahusha para com as nossas vidas. Manual do livro do capítulo 5, do seu verso 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está no Chamaim. As escrituras sagradas dizem que sede-vos perfeito, como é o vosso Pai, que está no Chamaim. Sede-vos justo, como o vosso Abba, que está no Chamaim. Isso quer dizer que a tipologia de um crente, a tipologia de um Yodim, a tipologia daquela pessoa que anda nos caminhos e nos preceitos do próprio Criador, é ser perfeito, é representar a perfeição. Perfeição como o nosso Abba celeste, como o nosso Abba que está no Chamaim. Estamos a perceber que Abba está no Chamaim e nós estamos aqui na terra. Nós estamos a ser chamados, estamos a ser desafiados. Todos os crentes, todos os Yodim estão a ser chamados, estão a ser convidados para serem perfeitos na sua postura, na sua vida, independentemente de que área que esteja e onde que esteja, de que lado, de que momento que ele está sendo chamado um Yodim a ser perfeito, porque esta é a tipologia, esta é a identidade daquele que está no Chamaim, daquele que está no céu, daquele que está no Chamaim. Chamaim está lá no céu e nós estamos aqui na terra. Nós estamos a ser chamados para podermos representar o Chamaim, representar aquele que está no céu, aquele que está no Chamaim, aquele que é perfeito. E nós sabemos de que as escrituras ela nos diz que aquele que está no Chamaim, ele é perfeito. Aquele que está no Chamaim, ele é justo. Então esta é a identidade, esta é a tipologia que não necessita de falácia, que não necessita de palavra, mas sim é uma vida justa, é uma vida perfeita. Aquele que vive na perfeição, aquele que trilha no caminho da justiça, aquele que vive e anda no caminho perfeito, este está a representar o céu. Estamos a ser chamados para representar o Chamaim, porque Yah, o nosso Criador, ele é justo, ele é perfeito. Faz com que o seu sol saia para todas as pessoas, saia para todos aqueles que são injustos, saia para todos aqueles que são perfeitos. Faz com que a sua chuva caia na machamba do bêbado, caia na machamba do adúltero, caia na machamba do feiticeiro. Faz com que a sua chuva caia na machamba daquele idólatra. Faz com que a sua chuva caia na machamba daquela pessoa que pratica iniquidade, que pratica o pecado, que pratica macumbaria, que pratica as coisas má. Mas Yahweh, ele como perfeito, faz com que a sua chuva caia na machamba dele, não só mas para todos. Então eu e você estamos a ser chamados para termos essa identidade. A identidade é essa de sermos perfeitos, de sermos justos, de sermos honestos, de sermos sinceros, porque essa sinceridade, essa perfeição, essa justiça que representa aquele que está no céu. Quando nós estamos aqui na terra, devemos apresentar aquele que é todo-poderoso, aquele que vive no céu. Ele é representado por aquele que estão na terra, e esses que estão na terra somos nós aqui, que nós aceitamos a Yahusha, que aceitamos de viver e trilhar neste caminho. Estamos a ser chamados a sermos perfeitos, a renunciar a representar o céu. Não é somente com falácia, não é somente com palavra, mas as nossas ações, as nossas condutas, as nossas obras, aquilo que nós vivemos e falamos, aquilo que nós vivemos e fazemos, devemos apresentar aquele que está no céu, devemos apresentar aquele que está no Chamaim, porque esta é a glória,
como chama aí, como é perfeito o vosso Abba, como é justo o vosso Abba, como é bondoso o vosso Abba, como é santo, como é justo o vosso Abba. Nós também estamos a ser desafiados para sermos perfeitos, para sermos justos, para sermos honestos, para sermos sinceros, para sermos verdadeiros, para sermos aquele que é bondoso em nossas vidas. Quando nós praticarmos a justiça, quando nós praticarmos a perfeição, quando nós seguirmos nos caminhos retos e justos, estamos a apresentar aquele que está no céu, estamos a apresentar aquele que está no Shamaim, estamos a representar aquele, porque esta é a tipologia, é a identidade daqueles que buscam Yahweh, é a identidade daqueles que seguem os caminhos de Deus. Por que, pregador? Por que esta palavra? Para quê? Qual é a finalidade? Qual é a importância de essa tipologia? Qual é a importância de essa tipologia? Escuta e entenda. Abra os seus ouvidos. Abra os seus ouvidos. Abra os ouvidos que estão na alma, para que possa ir na dimensão da complexidade. Aquele é representar o céu. É como, perceba, o que aconteceu com Noé. O Noé escapou do dilúvio. Não é somente pela palavra, mas Yahweh olhou para ele, viu que as suas obras eram boas, viu que este homem representava aquele que está no céu. Então ele foi poupado. Quando o dilúvio veio, fez com que escapasse. Abraão recebeu a bênção de ter Isaac por causa de saber acolher os malaches. Quando os malaches chegaram em sua casa, o Abraão deu a água. Não é somente a água, mas também preparou o mantimento. Não é somente o mantimento, também matou o mazeiro para poder servir os malaches. O Abraão serviu os malaches, serviu os vientes. Isso quer dizer o quê? Foi isso que fez com que o Abraão tivesse a bênção do filho. Então, meu irmão, estamos a ser desafiados para sermos perfeitos, porque essa tipologia iniciou desde o Antigo Testamento. Todas aquelas pessoas que caminharam e andaram com Yahweh, eles representaram obras perfeitas, eles apresentaram obras dignas, obras aceitáveis, obras agradáveis. Isso quer dizer, é isso que Yahweh nos chama para sermos diferentes aos desse mundo. Ló escapou do Sodoma e de Gomorra quando foi destruído, porque ele soube acolher os malaches. Até veja a palavra dele, diz que olha, poupe esses meus visitantes, vou vos dar as minhas filhas para que vocês possam abusá-la por conta desses visitantes. Por meio da perfeição, ele escapou de Sodoma e Gomorra. Não há revelação na tua vida se você ainda continua no pecado. Não há revelação na tua vida se você ainda continua a representar os demônios dessa terra. Não há revelação, não há escape quando você permanecer no caminho errado, representando as suas obras, as más condutas. Vai ser surpresa. Outros vão poder ir para a glória enquanto você está jazendo nessa terra. Somente há revelação, somente há escape para aquele que está representar o Shamaim, para aquele que está representar aquele que tem a identidade celeste, aquele que tem a identidade de Abba. Isso quer dizer o que, pregador? Quer dizer que a representação é de extrema importância. Estamos a ser chamados, estamos a ser convidados, estamos a ser desafiados, e Yahweh está nos ensinar para nós sermos perfeitos como Abba é. Yahweh está nos ensinar para nós sermos perfeitos como Yahweh, aquele que está nos chamando. Vamos representar a ele aqui. Quer dizer, indo mais ao fundo, pregador, a palavra é essa, minha irmã, é essa, meu irmão. A condição é essa, você tem que mudar. A condição é essa, você tem que transformar. A condição é essa, tens que representar o céu, tens que representar o céu para a glória, para que eu possa te revelar as coisas grandes, para que eu possa te usar tremendamente. É preciso que apresente o Shamaim, porque esta é glória. Se você dar aquelas pessoas que te dão, e os do mundo não fazem isso, se as pessoas
desse mundo dão aquelas pessoas que lhe dão, você tem que dar a todo. Se as pessoas desse mundo fazem coisa errada, você tem que fazer o diferente. Se as pessoas desse mundo acolhem os hóspedes que têm um nível mais elevado, você tem que acolher a todo. Na tua festa, você tem que convidar o pobre, tem que convidar aquela pessoa que não tem contributo, tem que convidar aquela pessoa que nenhum dia poderá vir te ajudar em alguma coisa. O que quer dizer com esse pregador? Quer dizer que você tem que ser desafiado a ser perfeito como a Abba. Trate todas as pessoas da mesma maneira, dá toda a igualdade, da mesma forma. Tens que comer na mesa com seu trabalhador, tem que comer na mesa com seu empregado. O que quer dizer com isso, pregador? Quer dizer que você vai ter que representar o Chamaim, porque esta é a glória e esta é a revelação. Se não representar o Chamaim, se não representar o céu, não será como Abba. Mas aquele que ser como Abba, ele tem que apresentar as obras qualificativas, porque Abba Celeste, toda coisa que ele fez, toda coisa que ele faz é coisa boa, é coisa perfeita, é coisa justa. E eu e você estamos sendo chamados para apresentar o Chamaim, para representar o céu. Nós somos da terra, devemos mostrar a concidadão do céu, porque lá no céu tem paz. Devemos libertar a paz, porque lá no céu tem o amor. Devemos libertar o amor, porque lá no céu tem perdão. Devemos libertar o perdão, porque lá no céu tem tudo aquilo que é perfeito. Devemos representar o Chamaim para aqui na terra, para que haja reverência, para que haja glória. É somente dessa maneira que representaremos o céu. É somente dessa maneira que estaremos com Yahweh, Abba Celeste. Então, minha irmã, então, meu irmão, é tempo de você transformar-se para apresentar o Chamaim. Porque esta é a revelação, porque esta é a glória. Aquele que representa o céu, aquele que representa o Chamaim, estamos sendo chamados e desafiados para sermos como Abba. Não ame somente aquelas pessoas que são mais altas no nível social. Não convide somente aquelas pessoas que têm dinheiro. Na tua festa chame o pobre, na tua festa chame aquela pessoa que não tem como contribuir. Na tua festa chame o cego, na tua festa chame aquelas pessoas que não conseguem dar, que não conseguem fazer alguma coisa agradável, alguma coisa palpável com os outros. Isso quer dizer que é igualdade, que você olha para as pessoas não do jeito como o mundo olha para a pessoa do jeito como eu olho. A tua bênção, ela tem que ser uma bênção para todos, porque esta é a palavra, esta é a representação do céu, com cidadão do céu. Como vai poder ir para a glória se você ainda se vive como os desse mundo vive? Dão aquelas pessoas que lhe dão. Como você vai para a glória se você ainda continua a andar nos caminhos desse mundo? Andam representar aquelas pessoas que estão no nível mais alto da vida. Pregador, eu tenho feito coisa boa, mas as pessoas têm me retribuído com as coisas ruins. Pregador, eu tenho feito todo momento, pratico aquilo que é certo, mas as pessoas, eles me cospem. Eu vou cansar? Não. As escrituras no livro de Gálatas, do capítulo 6, do seu versículo 9, não se canse de visitar, não se canse de fazer o bem, não se canse de fazer a justiça, não se canse de praticar boa obra, não canse de visitar teu irmão, não canse de dar teu irmão, não canse de contribuir naquilo que você consegue para o necessitado, não canse de andar, de visitar, de evangelizar, não canse de fazer aquilo que é correto, porque ao seu tempo, somente aquele que não desfalece, ele terá recompensa. Somente aquele que não recua, ele terá recompensa. Esse é desafio, minha irmã. Esse é desafio, meu irmão.
somente aquele que representa Chamaim é que terá revelação de Abba. Abba vai te revelar coisa grande. Quando você começar a identificar a Ele aqui na terra, Abba vai te revelar as coisas imensuráveis. Quando você começar a ir na dimensão da perfeição, está sendo desafiado a ser perfeito, está sendo desafiado a ser justo, está sendo desafiado a ter identidade do céu. Represente o céu aqui na terra.